Pessoal, se você precisar de material para o concurso de Campinas, entre em contato aí com a nossa equipe, nos links na descrição e nos comentários. Eu sempre divulguei apostilas, mas a gente está finalizando um curso para Campinas. Eu acho que é muito bacana para você que vai fazer essa prova para o cargo de agente de fiscalização e vai te ajudar muito, muito material aí com bônus para você se preparar para a sua prova. Hoje a gente vai falar sobre o Decreto Federal 6.514, infrações administrativas. Esse é um assunto que eu falo lá no curso e eu estou trazendo aqui para o YouTube, porque é um assunto muito importante. Então, a lei 6.000, o Decreto Federal 6.514, ele está aqui no seu edital. Aqui nós temos um assunto muito importante, que são as infrações administrativas ao meio ambiente. Nessa lei você vai estudar apenas o capítulo 1. Como você pode ver, aqui nós temos os assuntos que a gente trabalha lá no curso e nesse vídeo eu vou trazer para você aqui os prazos prescricionais, seção 2. Bom, para falar da prescrição aqui, a gente vai lá no artigo 21, ok? Artigo 21 e eu vou falar de uma forma bem objetiva, tá? O que é a prescrição? A prescrição é a perda do direito. Vamos imaginar que uma pessoa praticou uma infração administrativa, por exemplo, ela matou um bicho, que é uma das infrações previstas ali contra a fauna. Ela matou um animal. E aí ela fez isso no dia 1 aqui, ó, a mesma data que eu trago no curso, 1/1/2010. No dia 1/1/10 aqui ela praticou a infração. Bom, aí passou um tempo aqui, ó, e o que aconteceu? Lá no artigo 21 fala assim, prescreve em 5 anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato. Então a data da prática do ato foi dia 1/1/2010. Aí, vamos lá, vamos imaginar que passaram-se 5 anos aqui e a gente chegou no dia 1/1/2015. E não aconteceu nada, entendeu? Com a pessoa. A pessoa praticou a infração, passaram-se 5 anos e não aconteceu nada com ela. Só que aí, aqui, ó, nessa data aqui, aconteceu a prescrição. Calma que você vai entender, tá? Aconteceu a prescrição. Só que aí no dia 2/1/2015, o agente de fiscalização, ele vai lá e sei lá, faz a autuação da pessoa. Por exemplo, ó, você está sendo multado aqui, ó, por conta dessa infração que você praticou lá no dia 1/1/2010. O agente de fiscalização pode fazer isso nessa data? Não pode. Por quê? Porque a administração pública, o poder público, perdeu o direito de punir a pessoa por aquela infração. Isso que é a prescrição. A prescrição é a perda do direito, tá? Então, a pessoa não pode mais ser punida por essa infração que ela praticou. Por quê? Porque prescreveu. Essa é a ideia. E aqui nós temos esse prazo de 5 anos, que é muito importante. Você vai lembrar isso para sua prova, tá? Só que lá no artigo 21, nós temos ainda a possibilidade de uma infração permanente ou continuada. A infração permanente ou continuada é aquela que a pessoa pratica uma determinada situação, pratica uma determinada coisa, né? E enquanto ela está praticando aquilo, a infração ainda está acontecendo, entendeu? Vou te dar um exemplo lá do direito penal. Quando a pessoa pratica um roubo, na hora que ela toma o objeto da pessoa usando violência ou grave ameaça, ela já consuma o crime, certo? Agora, no sequestro, quando a pessoa sequestra outra pessoa e aquela pessoa fica ali no cativeiro 5 dias, o sequestro está acontecendo durante aqueles 5 dias. Isso é um crime permanente, é um crime continuado, porque enquanto esse crime acontece, o crime está existindo. Não é uma coisa que, sequestrei e levei para o cativeiro, pronto, o sequestro já consumou. Não, o sequestro só vai ser encerrado no último dia, ali quando aquela pessoa for liberada. E nas infrações ambientais, a mesma coisa. Tem algumas infrações que elas acontecem
continuamente no tempo. Então, nesse caso, para entender aqui a prescrição, o prazo de início da prescrição nessas infrações ambientais permanentes ou continuadas será no último dia que tiver cessado essa permanência do crime, quando acabar de fato a infração. Dito isso, a gente vai lá para o primeiro. Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração. Tranquilo. Parágrafo 2º. Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 3 anos. Então, o auto de infração pode acontecer, nessa hipótese do parágrafo 2º, um procedimento de apuração do auto de infração. Se esse procedimento ficar paralisado por mais de 3 anos, também vai ocorrer a prescrição. Então, a prescrição pode acontecer dentro de 3 anos, nesse procedimento de apuração do auto de infração. No parágrafo 3, quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. Parágrafo 3º é o seguinte: infração e crime são coisas diferentes, tá, pessoal? Por isso que ele fala, quando o fato objeto da infração também constitui crime. Porque nem sempre a infração vai ser crime, tá? E isso é uma coisa que você tem que entender. Então, quando o fato da infração também for crime, a prescrição será de acordo com o prazo da lei penal, né? E aí, a prescrição na lei penal, nós temos outras regras, tá? É outra análise que não cabe aqui para você que está estudando isso. Então, o parágrafo 3º aqui é só uma observação, tá? Então, dito isso, acho que você entendeu o principal de prescrição aqui é o conceito, que é perda do direito, mas é você saber o que de fato diz na lei, porque é muito improvável que a banca vai trazer lá o que é a prescrição, um conceito de prescrição na sua prova. Ela vai trazer essa análise técnica da lei, entendendo que você já conhece o assunto, tá? E aí, para finalizar, pessoal, a gente vai falar sobre a interrupção da prescrição, que acontece no artigo 22, e eu vou falar de uma forma bem direta, tá? Bem direta mesmo. Interrompe-se a prescrição pelo recebimento do auto de infração, por qualquer ato inequívoco da administração ou pela decisão condenatória recorrível. O que é a interrupção da prescrição? No dia 1/1/2010, tá? Praticaram uma infração ambiental, infração administrativa ambiental. Aí, o que acontece? Você sabe agora que isso daqui prescreve em 5 anos. Então, no dia 1/1/2015, aconteceria a prescrição. Só que, no dia 1/1/2013, houve aqui uma decisão condenatória recorrível. Decisão condenatória recorrível. O que isso significa, pessoal? Que houve ali uma decisão em que a pessoa que certamente ele teve uma decisão desfavorável contra ela, ela pode recorrer ainda, né? Se você foi ali, se houve uma sanção, você vai pagar essa multa de X valor, o valor X, você ainda pode recorrer dessa multa. Beleza, houve a decisão condenatória recorrível. Só que o que diz lá o artigo 22, no inciso 3? Diz que interrompe a prescrição pela decisão condenatória recorrível. Isso aqui, decisão condenatória recorrível. Aí você fala assim, Guilherme, a interrupção da prescrição seria o quê? O prazo para de contar? Não só isso. Na interrupção da prescrição, isso tanto no direito penal, e aqui para o fim do seu concurso aqui também, o prazo começa a contar de novo, ele começa do zero, entendeu? O prazo ele para e começa a contar de novo. Então, presta bem atenção. No dia 1/1/2010, aqui 1/1, aconteceu a infração. Aí, no dia 1/1/2013, teve a decisão condenatória recorrível aqui, Beleza? Quando que isso daqui ia prescrever? De acordo com o artigo 21, prescreveria em 5 anos, até 1/1/2015. Só que agora houve uma interrupção da prescrição, então nós vamos contar 5 anos a partir de 2013 aqui,
Então a prescrição vai acontecer no dia 1/1 de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Então a interrupção da prescrição é essa situação em que o prazo ele começa a contar de novo. Então agora o prazo não é 2015, aqui ó, era 2015. Ia acontecer a prescrição da infração no dia 1/1 de 2015. Só que houve uma interrupção, que foi a decisão condenatória recorrível. E aí o prazo começa a contar a partir dessa interrupção, entendeu, pessoal? Então, assim, é claro que aqui eu estou te explicando para você ver na prática como é que funciona a prescrição. Mas o que você vai ter que saber aqui é a hipótese de interrupção, as situações, que são os incisos do artigo 22. Então, você vai olhar o artigo 22 e vai colocar na sua parede esse assunto. Lá, ó. Tópico 2, interrupção da prescrição. Imprime o slide, coloca um papel, cola na sua parede. E no artigo 21, você tem que entender aqui que o prazo é 5 anos, são 5 anos de prazo. E aí o momento que começa a contar esses 5 anos é ali o momento da prática do ato, tá? O momento da prática do ato é quando você começa a contar 5 anos, ou no dia em que tiver cessado a permanência ou a continuação nas infrações permanentes ou continuadas. Basicamente é isso, espero que você tenha gostado e conheça o nosso material, se você ainda não é nosso aluno.